Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro dia de congresso, esse congresso jovem online da Escola Missionária Nato Pleno, uma iniciativa aí que nasceu no coração de Deus, e nós estamos muito felizes pela presença de cada um de vocês, especialmente nesse domingo de manhã, que eu fiquei até com receio de não aparecer muitas pessoas, mas ó, tá entrando gente aqui, tá entrando, o tema é bem interessante, não é mesmo? Ainda mais para os solteiros. Nós estamos muito contentes por esse dia, por mais uma semana também que está se iniciando. Hoje é o último dia de congresso, e lembrando que toda a programação está ficando gravada e a gente vai liberar no canal do YouTube da Escola Missionária Nato Pleno, tá bom? O vídeo de sexta-feira já foi liberado, a gente até postou no grupo. O de ontem a gente ainda não conseguiu subir, mas nós vamos colocar todos. Ah, só uma ressalva, né? O da hora do culto, né? O de 10h30 da manhã, do sábado, como nós tivemos aquele problema de pessoas mal intencionadas que entraram e acabaram, assim, bagunçando bastante, a gente decidiu gravar a parte com o Douglas, aquela mensagem, para a gente postar novamente. Por isso, pessoal, como, né, para quem não está sabendo, e repetindo mais uma vez, desculpa por repetir tanto, mas é porque tem gente nova, gente que não ficou sabendo, né? Ontem algumas pessoas entraram e começaram a colocar coisas bem ruins, bem feias no chat, compartilhar tela com coisas bem promíscuas, e por isso a gente cancelou, né, o chat, restringimos aqui os microfones, por isso que fica todo mundo fechadinho, só escutando. Infelizmente teve que ser assim, mas para vocês terem uma ideia, sexta-feira, né, a gente teve mais de 130 pessoas, e foi uma bênção, não tivemos esse problema, né? Encheu de gente, o pessoal comentava no chat, foi muito gostoso. Pena que nós tivemos isso, mas, né? Deus também nos deu sabedoria aqui e tem esses recursos do Meet para a gente restringir e continuar com a programação. Então, assim, pessoal, como esse tema eu sei que é muito interessante para muitos de vocês, nós vamos pedir para que, ó, qualquer dúvida, qualquer coisinha que vocês tiverem ali, alguma dúvida, alguma pergunta, escrevam e mandem no WhatsApp da Escola Nato Pleno, tá bom? Vocês estão no grupo, né, no grupo do congresso. Lá vocês vão ver que o administrador, um dos administradores, é a Escola Nato Pleno. Manda mensagem lá, que eu vejo aqui a pergunta e aí eu faço para o pessoal, tá bom? Para ser uma forma da gente conseguir moderar aqui a programação. Se bem que dos que entraram aqui, a maioria pelo menos assim, eu sei de onde vem mais ou menos, eu estou vendo que está vindo de uma procedência bacana. Espero que não tenhamos problemas. E nessa manhã muito especial, nós teremos aqui, então, o tema, né, de namoro cristão. Então, que o Senhor venha usar aqui a Sabrina e o seu esposo Kelson, que tem um testemunho lindo para compartilhar conosco. Nesse momento, eu convido aqueles que puderem para se colocarem de joelhos e a gente vai fazer uma oração para iniciarmos. Senhor Deus, grandioso Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu imenso amor, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias. Te agradecemos, Senhor, por esta programação, por tantas pessoas interessadas em ouvir, em aprender mais sobre esse tema, em aprender qual é a tua vontade para as suas vidas, e nós te clamamos, Senhor, que fale fortemente a cada coração aqui e também as pessoas que estarão assistindo posteriormente esse vídeo no YouTube. Senhor, nós te rogamos que venha usar poderosamente a Sabrina e o seu esposo Kelson. Te pedimos, Senhor, que venha imbuí-los de poder para que eles venham falar inspirados por ti, para que a mensagem venha do céu. Te rogamos, Senhor, que também esteja trabalhando nos corações aqui, podemos ouvir coisas que sejam fortes, que sejam diferentes, que seja novidade,
mas que o Senhor venha esquadrinhar nossos corações, abrir nossos corações para ouvirmos isso, para ouvirmos essa mensagem, para aceitarmos, para entendermos que o que o Senhor quer para as nossas vidas e entendermos qual a importância de termos uma vida bem ordenada, de tomarmos boas decisões, entendermos que o Senhor tem um estilo de vida cristão para nós. Nós, como a nossa palestrante de ontem, a Cristiane, psicóloga, falou, nós não somos turistas neste mundo, nós somos embaixadores. Nós não viemos aqui para sair experimentando um pouquinho de tudo, porque é isso que o turista faz. Nós somos embaixadores, nós temos uma forma correta de viver. Nós temos um reino, um país celestial para representar. E nós te rogamos, Senhor, nos ajude a entendermos isso. Transforme as nossas vidas, tome o nosso coração, pois não podemos dá-lo voluntariamente. Que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. E que essa mensagem, além de tocar a nós, também venha nos instruir para que possamos levar para outras pessoas, com amor e com sabedoria. Nós te rogamos, Senhor, e desde já te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Agora eu vou convidar aqui a Sabrina e o seu esposo, vocês podem abrir o microfone e a câmera de vocês. Olá! Estou muito feliz em ver vocês aqui. Nós também estamos muito felizes. Eu vou tentar aqui transmitir a tela para os slides, tá bom? Só um minutinho, que aí a gente já vai dar início. Estamos muito felizes. Um bom dia a todos. É um prazer conhecer vocês de pertinho. Deixa eu tentar aqui. Aí, deu certo? Sim. Deu, né? Ok. Então, vamos começar, né? O tema tão esperado aí dos jovens e um tema muito importante porque é caminhando para a decisão mais importante das nossas vidas, que é o casamento. Então, por isso que nós vamos trazer esse assunto aqui para nós. Hoje em dia, o mundo prega totalmente o contrário do que Deus deseja para nós jovens, que é um namoro cristão à luz da eternidade. E é por isso que nós estamos aqui. Somos casadinhos de pouco tempo, 1 ano e 6 meses de casado só. Temos 23 anos de idade, tanto eu quanto o Kelson. Mas eu acho que Deus tem um carinho muito grande por nós, porque nesse pouco tempo que a gente teve de experiência com relacionamentos, namoro, noivado, casamento, quanta coisa a gente já aprendeu. Então, vamos dar início à primeira parte da nossa palestra aqui. Eu vou colocar aqui a pergunta: onde está o seu coração? Você que é jovem, solteiro, ou está namorando, ou está em processo de noivado, onde está o seu coração? Leia aí pra gente. Bom dia, né? A Sabrina já apresentou aqui, mas bom dia a todos. Bom, para nós começarmos aqui, tem um texto muito interessante que está escrito em Mateus, no capítulo 6, versos 21, que diz o seguinte: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Sim. E continuando, em Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Exatamente. A gente vê aqui que a própria Bíblia diz que é para nós examinarmos a nós mesmos, né? Porque eu posso estar namorando e o meu coração estar no meu namorado. Eu posso estar ali solteira e o meu coração está ali paquerando outros, né? Mas Deus chama atenção para nós, porque o jovem cristão não põe a esperança em seu namorado ou em conseguir um namorado. Ele não põe a sua esperança na sua própria aparência ou criatividade. Ele põe a sua esperança nas promessas de Deus. E a gente sabe que quando nós cumprimos princípios, Deus cumpre o quê? Promessas. Então vale a pena seguir a vontade de Deus. Frasezinhas chaves para quem quiser tirar print e deixar sempre gravado na memória. Nunca enterre seu valor por alguém que nem a Bíblia abre. O relacionamento certo não vai te afastar de Deus, mas vai te levar para mais perto dele. Mais uma, vamos lá.
Lembre-se que o relacionamento mais lindo é aquele que foi conquistado de joelhos, orando pela pessoa. Ore por ela até que você esteja orando com ela. Gente, olha que lindo. São aí inspirações para quem está nessa caminhada, né? Coloque como lema: quando vier o noivo certo, não serei eu a reconhecê-lo. Será Deus que me indicará e eu amarei a vida toda. Sim. Lembremos o seguinte: se você é solteiro, não namora, você precisa ter um preparo, tanto para se você continuar solteiro, certo? Vai que para Deus, o desejo para ele, para você, seja o dom do celibato, que não tenha relacionamento. Você vai estar preparado. Ou então vai que para Deus seja a vontade dele que você tenha um relacionamento, que você case e tudo mais, você vai estar preparado do mesmo jeito. Então, para isso é importante esse preparo individual de análise do coração, de onde está o seu coração, né? E a gente vê que, por exemplo, o preparo para nós mulheres. Eu vou colocar aqui e o Kelson fala um pouquinho também para os homens. Nós mulheres precisamos nos preparar para sermos a mulher de Provérbios 31. Como assim? Nos afazeres do lar, simplesmente no nosso coração mesmo, a gente saber de quem nós somos noiva. Antes mesmo de nos relacionarmos com um homem físico ali, né, pessoalmente, nós precisamos ser noivas de Cristo. Ou seja, quando você for lavar uma louça, cozinhar alguma coisa, quando você for arrumar sua cama, lavar roupa, que são habilidades da mulher virtuosa de Provérbios 31, não pense assim, eu tenho que fazer por causa que a minha mãe pediu. Ou então, se você está namorando ou vai casar um dia, já está no preparo, não pense simplesmente assim, eu vou fazer isso para o meu esposo. Porque a gente acaba se frustrando, dependendo. Porque seres humanos são seres humanos, são falhos. Às vezes, o homem não vai reconhecer isso que a gente está fazendo. Mas se a gente tiver como lema, eu vou fazer isso para o meu noivo Jesus, para o meu amado Jesus, a gente sempre vai ter alegria, a gente sempre vai ser feliz, independente se a gente é solteira ou se a gente tem um relacionamento. E para os rapazes, né, qual o preparo poderia ter? Bom, refletindo, eu estava pensando, né? Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, Jesus ele era um carpinteiro. Então ele tinha ali um certo cuidado para com o trabalho dele, né? Então nós homens, nós temos que ter esse sentimento de providência para com as nossas esposas. Mas falando também agora na parte espiritual, Jesus ele tinha ali uma certa responsabilidade para com a mãe dele. Jesus não foi casado, né? Mas ele tinha uma certa responsabilidade para com a mãe dele, que ele tinha que zelar pela mãe dele, visto que o pai dele morreu quando ele era muito jovem. Então ele tinha uma certa responsabilidade. Então nós, rapazes, temos uma certa responsabilidade para com as nossas mães e principalmente ao demonstrarmos carinho pelas nossas mães, nós estaremos aí nos preparando para um futuro relacionamento. E Deus, ele quer nos polir também. Como que Deus quer polir nós rapazes? Nos fazendo sacerdotes do lar, mesmo antes de ser sacerdote nos tornarmos mesmo, né? sacerdotes no sentido literal da palavra. Sim, esse preparo espiritual, né? Porque, querendo ou não, o homem, no casamento, ele é a âncora espiritual. É aquele que leva Cristo para a família, que levanta o altar, é aquele que chama a família, vamos fazer o culto, vamos buscar a Deus juntos. Então, se você é solteiro, o seu preparo é se preparar espiritualmente, é buscar a Deus, é ver Ele como o primeiro, o último e o melhor da sua vida. E outra... Também zelar, né, pela vida da família, mesmo sendo solteiro, nós como homens, nós temos que zelar pela vida da nossa família. Sim, outra coisa muito importante também. Nós devemos educar os nossos olhos, principalmente nós homens, porque nós sabemos que nós homens somos influenciados mais facilmente pelas coisas externas. Nós temos aí a dificuldade de, às vezes, alguma situação que está acontecendo, nossos olhos vão logo para aquilo ali, só que nós temos que ter uma consciência, a seguinte consciência: Senhor, me ajude a educar os meus olhos. Por quê? Qual que é a janela de entrada
da nossa alma? Qual que é por onde nós, principalmente, nós venhamos a pecar nesse sentido? Os nossos olhos. São os nossos olhos que contemplam as coisas. É a partir da nossa visão que nós vamos alimentar pensamentos, palavras. Então, solteiros, né, principalmente, eduquem os olhos, né? Se você está passando em algum lugar, tem ali alguma mulher que está chamando atenção para te fazer pecar, vire o rosto, olhe para baixo. É o momento de você se preparar, para que quando você esteja em um relacionamento, isso já seja algo que tenha se formado um hábito, né? Não te pegue de surpresa. Outra coisa também, no momento de solteiros, é o momento de preparar o seu corpo, a nutrição do seu corpo, para que você consiga ouvir a voz de Deus e tomar decisões pela razão e não pela emoção. Então, é momento de você cuidar da sua saúde, fazer exercício físico, tomar ar puro, ter uma alimentação saudável para que nas tomadas de decisão para frente você consiga fazer a vontade de Deus, né? O próximo tópico que nós vamos colocar aqui é: o que é o polir de Deus no deserto? Jovem, provavelmente você já deve ter se sentido no deserto. Como assim, Sabrina? Deserto aqui no Brasil, né? Vamos colocar aqui características do deserto. O que a gente pode colocar? Um deserto, ele é como? É calor? Bom, o deserto é muito quente, à noite é muito frio, não tem abundância de água, então é raridade você achar água, não tem o que comer, É bem difícil a vida não no tem deserto, né? vegetação para você se esconder do sol. Você tem pessoas para se apoiar? Não Pelo tem contrário. ninguém, não tem nenhum animal para você poder interagir, nada. Você está sozinho e sem amparo nenhum. Exatamente. Então, isso é o deserto. Você já se sentiu assim? Sozinho, sem amparo, quando parece que só você tá caminhando, não tem ninguém que te entende, não tem ninguém que tá ali, sabe? Quando parece que, gente, o que Deus tá querendo de mim, né? E a gente colocou um texto aí de Deuteronômio 8:2 que fala: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, o propósito de Deus, quando ele permite que a gente esteja passando pelo deserto, é para quê? Para analisar, para saber o que está realmente no nosso coração. Se a gente realmente está amando a Deus, se a gente realmente está obedecendo a Ele. Isso a gente vai contar daqui a pouco um pouquinho do nosso testemunho, que a gente passou pelo deserto, por esse deserto dentro do nosso namoro. Mas tem gente que passa pelo deserto solteiro. Tipo, nossa, todos ao meu redor estão namorando e eu não. Nossa, parece que ninguém liga pra mim. Nossa, parece que, sabe? Mas, gente, pra tudo tem um propósito. Olha só, nós aprendemos 4 coisas quando nós estamos no deserto. Bom, aqui já está na tela, né? Então vamos acompanhar juntos. Nós aprendemos a depender de Deus. Então nós aprendemos que nós temos que nos agarrar somente em quem nesse momento? Quem que nós temos para nos agarrar? Não tem ninguém, É só só Deus Deus mesmo. que tem para nós nos agarrarmos. Que tudo é no tempo de Deus. Então não tem essa questão de, por exemplo, eu posso fazer alguma coisa. No deserto você vai fazer o quê? Sozinho. Não tem o que fazer. Tudo é no tempo de Deus. E continuando, que para tudo tem um propósito. Se Deus está te colocando no deserto, por algum motivo ele tem. E detalhe, a gente sabe que Deus ele não deseja o nosso mal. Deus deseja o nosso bem. Então, o que nós temos que tirar de lição disso? Se nós estamos no deserto, Deus quer nos polir para alguma coisa. E que deserto não é lugar de morte, e sim de vida. Eu até acrescentaria um ponto, né? Que depois do Egito vem o quê? Vem a terra prometida. Então, o propósito do deserto é te levar para algo maior, para algo melhor, para algo com felicidade plena, que Deus quer te dar, né? Então, quando a gente estiver no deserto, que nós não possamos esquecer desses pontos, ok? Um ponto muito importante que os solteiros também podem ser tentados a estar aí na prática, né? Às vezes você dá conversinha para um rapaz ou para uma moça com leve interesse.
criar expectativas no outro. Ou então, nós mulheres, a gente às vezes só quer ser educada, a gente não tem interesse nenhum. E o rapaz vem e conversa com a gente, e ele tá toda educada, mas a gente tem que entender que na visão do homem é totalmente diferente. Não é que não precisa demonstrar cortesia. Sim. Mas ir além, eu vou falar principalmente para as moças que estão ouvindo com relação à visão dos rapazes. O homem, ele se leva muito fácil pelas emoções. Então, se você demonstra um pouco mais de afeto, de carinho, ele já vai começar a criar fantasias na mente. E isso é muito sério. Olha, esse livro, O Lar Adventista, é o livro, independente de religião, independente de crença. Se você quer fazer a vontade de Deus, esse livro é o livro para você ter ali um manual mesmo. Tanto na fase de solteiro, namorado, noivado, casado, com filhos, enfim, para tudo. E olha o que diz nesse livro. Brincar com corações não é um crime de pequena magnitude aos olhos de Deus, de um Deus santo. E isso é brincar com o coração, que a gente falou aqui, né? Você dá a bola para um rapaz ali passando daquele limite de, igual você falou, de cortesia, de ser simpática. Passando um pouco, você precisa entender que o rapaz, se você fala assim, oi, tudo bem, em um coração, pra ele já é tipo, nossa, ela tá gostando de mim também e tudo mais. E aí você pode estar, querendo ou não, brincando com o coração dele, sem mesmo perceber, sem ter essa intenção, mas que depois quem vai sofrer vai ser ele, né? E isso é um crime de grande magnitude aos olhos de Deus. Resumindo, né? Não é que não possam, as mulheres não devem ser corteses para com os homens. Sim. Mas não avancem a ponto de que os homens possam criar expectativas. Sim, inclusive, antes da gente partir para esse outro ponto, o meu pai, ele sempre ensinou para mim e para minha irmã a questão da gente ter amizade com moças, com meninas. Por quê? Ele até fala, não existe amizade entre moça e rapaz, né? A amizade que ele quis dizer, aquela amizade profunda, né? Você pode ter um colega, você pode ter alguém na igreja, um conhecido, um rapaz que você, assim, considera ele, às vezes faz até parte da sua família, com os pais dele e tudo mais, encontra bastante, mas a nossa conversa de nós moças com outras moças é totalmente diferente da gente conversar com um rapaz. Igual, o simples fato de os cumprimentos, quando você tá pessoalmente. Eu tô com uma moça, assim, frente a frente, eu vou cumprimentar ela com o quê? Com um abraço, com um sorriso. O rapaz, eu vou fazer a mesma coisa? Não. Estende a mão. Eu vou estender a mão. Para que eu preciso encostar essa parte do meu corpo nele? Porque ele tem os sentimentos, as emoções, igual o que Elcio falou, muito mais do que nós mulheres. Para nós, às vezes, a gente não sente nada, mas para eles sentem. Então, a gente tem que contribuir também para com eles, né? Uma dúvida muito frequente entre os jovens cristãos é: quando eu posso começar a namorar? Qual idade, né? Muitas pessoas perguntam isso. Bem, cientificamente, nós vamos falar aqui rapidamente sobre a formação do córtex pré-frontal, que é essa parte da frente do nosso cérebro. Olha o que a ciência diz. O córtex pré-frontal, a região mais evoluída do nosso cérebro, a região responsável pela nossa regulação emocional e tomada de decisão, começa a amadurecer a partir dos 3 a 4 anos de idade. E o cérebro só fica completamente maduro por volta dos 25 anos de idade. Ou seja, nem é coisa certa de ser, tipo assim, com 25 anos já está formado. Pode ser que seja um pouco antes, pode ser que seja um pouco depois. E no livro Lar Adventista, vem falando o seguinte: um jovem entre os 10 e os 20 anos é incapaz de julgar da habilidade de uma pessoa tão jovem como ele mesmo para ser sua companheira por toda a vida. Então, aqui a gente realmente tira como conclusão, né? Você tem 18 anos, você tem 15, você tem 17 anos, é hora de namorar?
você precisa analisar a si mesmo, né? A maturidade, claro que tem a diferença também entre moça e rapaz. Moça amadurece mais rápido, rapaz um pouco mais tarde. Você pode encontrar um rapaz de 21 anos, super maduro, pronto para casar, como também você pode encontrar um de 28 anos que ainda não tem maturidade para casar. Então, isso vai depender de pessoa para pessoa. Mas a gente já tem um norte, né? Que antes dos 20 anos, ninguém é capaz de julgar se a pessoa com quem você vai se casar, namorar, é realmente a sua companheira para a vida toda. Porque é uma decisão muito importante. Na verdade, assim, a gente até comenta que é a decisão mais importante da vida, porque a gente sabe que nós, cristãos, nós não temos aquela questão de, não, eu vou casar e depois, se não der certo qualquer coisa, eu separo e pronto. Eu vou me divorciar e pronto. Só que a gente não pensa, pelo menos, em entrar num relacionamento com essa visão. A gente pensa o quê? Em continuar com a pessoa a vida toda, até que a gente morra. Né? Nem ficar namorando com um monte de gente, né? Exatamente. Antes de você começar a namorar, você já tem que ter o propósito do casamento na sua vida. Porque você não vai simplesmente satisfazer ali momentaneamente e qualquer coisa pula fora, né? Você vai estar ali com um compromisso de conhecer a pessoa e chegar até o altar. Exatamente. Então, como saber se é a pessoa certa? É a pergunta de muitas pessoas, né? E aqui nós colocamos 3 pontos que são aí o norte para a gente saber se é a pessoa certa. A primeira é pela sua palavra, pela palavra de Deus. Buscando ali, você irá conhecer, né? Saber a vontade de Deus para você e vai ali descobrindo se é a pessoa certa para você ou não, né? Vamos supor que você está admirando ali uma moça, um rapaz. Comece a ler mais a palavra de Deus, que ele irá te indicar e mostrar para você. Também pela providência, né? Que é o abrir e fechar de portas. Se Deus, ele já te mostrou pela palavra que é para você, sim, ter um relacionamento, mas ainda as portas para isso não se abriram, é melhor esperar em Deus, que ele vai prover, do que você entrar num relacionamento, que é igual a gente falou, que aí você vai ter que aguentar a pessoa a vida toda. Sim. Tem uma placa de trânsito, né? Eu não sei se é de trânsito, mas é uma frase para nós. Frase. É uma frase para nós, para a gente não esquecer. Na dúvida, não ultrapasse. Então, se você viu que a porta fechou, que não tá dando certo, que os seus pais não aprovaram, que alguma coisa aconteceu, que não tá fluindo, é porque tem alguma coisa, então não ultrapasse. Lembrando, você falou uma coisa importante, é a questão dos pais. Nós temos, acredito que a maioria aqui temos pais que são instruídos por Deus. E, principalmente, os pais, eles conseguem ter uma visão diferente da visão que nós, jovens, Eles temos. têm muita experiência, né? São experientes. Então, assim, os pais deveriam ser os primeiros conselheiros. É claro que Deus, em primeiro lugar, sendo conselheiro, assim como nós falamos aqui, pela palavra de Deus, pelo abrir e fechar de portas de Deus e pelas impressões também do Espírito, que nós vamos comentar, né? Mas os pais, eles são abaixo de Deus, são quem nós deveríamos confiar essas decisões. Sim. Por quê? Os pais, assim como a Sabrina falou, eles têm uma experiência a mais que nós não temos. Então, eles conseguem enxergar coisas que nós não enxergamos, porque nós, muitas vezes, principalmente pela questão da idade, pela maturidade, estamos pela emoção. Então, os pais são aí os maiores ajudadores com relação a essa fase do início ou preparo para o relacionamento. Sim. E o último tópico é pelas impressões do Espírito, né? É o Espírito Santo ali te conduzindo, é você observando mesmo, as coisas espirituais são entendidas espiritualmente. Então, se você busca a palavra de Deus, se você ora, se você está ali em comunhão com Cristo, você vai entender se Jesus faria isso, se Jesus faria essa escolha, se Jesus tomaria essa decisão, pelas impressões do Espírito. Bem, tem um textinho aqui muito importante para nós. Estamos aí até colocando umas fotinhas agora, a partir daí, do nosso casamento, para a gente relembrar, né? Ai, gente, que dia maravilhoso, melhor decisão das nossas vidas, porque a gente seguiu
a vontade de Deus, né? Então, por isso nós somos felizes, vale a pena. E diz o seguinte: O casamento é alguma coisa que influenciará e afetará a vossa vida tanto neste mundo como no porvir. Um cristão sincero não levará avante seus planos sem conhecer que Deus lhe aprove as intenções. Não quererá escolher por si mesmo, mas sentirá que Deus deve escolher. Não temos de nos agradar nós mesmos, pois Cristo não se agradou a si próprio. Ontem fizeram essa pergunta, né, aqui na live, e a gente falou que realmente não somos nós que escolhemos. Claro, precisa ter aquele, tipo assim, como que fala? Da aparência da pessoa te agradar. Não tem como você viver a vida toda Sem amar a sem pessoa. amar a pessoa, sem ter aquela atração, não só pelo físico, mas o caráter da pessoa, a personalidade dela, o jeito, os propósitos. Você precisa ter aquela conexão para que dê certo, né? Mas é claro que Jesus escolheria alguém pra gente que tenha essas características que combinem com a gente. E quantas vezes nós jovens a gente quer tomar as nossas próprias decisões? Ah, não, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei que realmente é isso mesmo. Nem pergunta para Deus qual é a vontade dele, né? E vai seguindo e vai fluindo, nem vê que as portas estão sendo fechadas e você tá arrombando as portas e tá passando. Então tomemos cuidado, observemos. Olha, nós vamos aqui citar algumas perguntas que os rapazes podem estar fazendo antes de tomar a decisão do namoro, se é a mulher certa, a moça certa ou não. Então, são algumas perguntas para dar um norte para os rapazes verem se realmente é a moça certa ou não. Eis algumas coisas que devem ser consideradas. Trará aquela a quem desposais felicidade a vosso lar? É econômica ou há de, quando casada, gastar não somente todos os seus rendimentos, mas todos os vossos, para satisfazer a vaidade, o amor da aparência? São seus princípios corretos nesse sentido? Possui ela agora alguma coisa de que ela possa depender? Façam essas perguntas para a moça que vocês estão admirando, rapazes. E continua. Em vossa escolha de uma esposa, estudai-lhe o caráter. Será ela paciente e laboriosa? Ou deixará ela de cuidar de vossa mãe e vosso pai justamente ao tempo em que eles necessitam de um filho forte em que se apoiarem? Ou há de ela afastar esse filho do convívio deles, a fim de levar avante seus planos e servir a seu prazer, deixando o pai e a mãe, em vez de ganhar uma filha afetuosa, perderam um filho? Olha só. E nós, mulheres, né, também podemos fazer as perguntas para o homem, para o rapaz que nós estamos admirando. Antes de dar a mão em casamento, deveria toda mulher indagar se aquele com quem está para unir seu destino é digno. Qual é o seu passado? É pura a sua vida? É o amor que ele exprime de caráter nobre e elevado ou é simples inclinação emotiva? Tem os traços de caráter que a tornarão feliz? Poderá ela encontrar verdadeira paz e alegria na afeição dele? Ser-lhe-á permitido a ela conservar sua individualidade ou terá de submeter seu juízo e consciência ao domínio do marido? Como discípula de Cristo, ela não pertence a si mesma, foi comprada por preço. Pode honrar as reivindicações do Salvador como supremas? Serão conservados puros e santos o corpo e a alma, os pensamentos e propósitos? Eu até lembro daquele texto de Provérbios 31, né, onde fala que a mulher virtuosa, ela é encontrada, porque ela é uma pedra de grande valor. E quantas mulheres hoje, moças, a gente vê dando em cima dos rapazes, indo atrás dos rapazes, né? Sendo que Provérbios é muito claro, a mulher é o quê? Encontrada. Ela não vai à procura. Ela é achada, porque ela tem valor. E aqui tá falado, olha, como discípula de Cristo, ela não pertence a si mesma, ela foi comprada por preço. Então, mulheres, nós temos muito valor, nós precisamos colocar isso bem estampado no nosso coração, para que a gente não seja levada pela emoção e dê a nós mesmas para outro rapaz que não reconhece esse valor que nós temos. Tem meu pretendente mãe? Que espécie de caráter tem ela? Reconhece ele suas obrigações para com ela?
É ele atencioso para com os seus desejos e sua felicidade? Se ele não respeita nem honra a mãe, porventura manifestará respeito e amor, bondade e atenção para com a esposa? Passada a novidade do casamento, continuará a amar-me? Será paciente com os meus erros ou crítico, despótico e ditatorial? É uma coisa assim que, gente, faz muito sentido. Se o rapaz que você tá admirando nem liga pra mãe, desrespeita a mãe, faz pouco caso da mãe, não ajuda a mãe, gente, ele vai tratar você da mesma forma. Então, o rapaz precisa ser atencioso para com os seus pais, precisa estar ali sempre ajudando, disposto a servir, porque assim ele será no seu lar quando vocês casarem. Formular a pergunta: ajudar-me-á esta união na direção do céu? Eu acho que isso é a parte principal quando você está pensando em iniciar um namoro. Você não precisa fazer essas perguntas como você já está namorando. Não espere isso, porque é igual a gente falou. Claro, o namoro, ele pode ser que não dê certo, mas você já precisa entrar no relacionamento do namoro já com o foco do casamento. Então, faça essas perguntas antes. Será que esse rapaz, será que essa moça, ele vai me ajudar a estar aí na caminhada para o céu? Ele vai me levar para mais perto de Cristo ou ele só vai me distanciar de Cristo? Ele aumentará ela meu amor para com Deus? Ampliará ela minha esfera de utilidade nesta vida? Caso essas reflexões não apresentarem motivos de recuos, então ide avante no temor de Deus, né? E continua dizendo, né, prosseguindo aí no lar adventista, que vai falar o seguinte, preste atenção, que depois eu vou comentar sobre isso aqui. Nunca se deve o povo de Deus aventurar em terrenos proibidos. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui na leitura e vou comentar alguma coisa com vocês aqui. Como que nós vamos entrar num relacionamento sabendo que nós somos cristãos e imagina se você entra no relacionamento com uma pessoa que não é cristã, que não tem a mesma fé que você. Seria muito difícil. Como que não vai... Primeiro, se seguir todos esses pontos aqui que nós citamos antes, provavelmente você já vai chegar no ponto de entender isso por lógica, que Deus espera do que de nós? Que nós tenhamos uma pessoa compatível, uma pessoa que tem os mesmos princípios, que tem, assim como a Sabrina comentou aqui sobre a parte da moça olhando para o rapaz, se tem mãe, então são princípios. Agora, como nós vamos nos aventurar, assim como vem falando aqui, em terrenos proibidos, em pessoas que não são cristãs, e continua dizendo o seguinte aqui, o casamento entre crentes e descrentes é proibido por Deus. Por quê? Por que fala proibido por Deus? Porque Deus sabe que não há possibilidade de ter felicidade no casamento, que um tem um foco totalmente para o mundo e outro tem um foco totalmente para a eternidade. Sim, e eu vou até mais além, sabe? Hoje em dia, você precisa até analisar muito bem até pessoas da mesma crença. Aquele rapazinho, ele é da igreja. Gente, ser da igreja não quer dizer que está com foco para a eternidade. Exatamente. Então, você precisa analisar o caráter mesmo da pessoa. E continua dizendo, mas demasiadas vezes o coração não convertido segue seus próprios desejos e formam-se uniões matrimoniais não sancionadas por Deus. Então nós vemos o quê? Que nós não podemos seguir o nosso próprio coração. Sim. Nós não podemos seguir nossas próprias vontades. Por isso que no início a gente colocou, né? Onde está o seu coração? Exatamente. Porque se estiver nos nossos próprios desejos, nós já estamos perdidos. Nós precisamos reconhecer a vontade de Deus. E a gente vê aqui que namoro foi feito para terminar. Ou porque não deu certo, então realmente termina o namoro e espera em Deus. Ou porque deu certo. E aí termina em casamento, com a bênção de Deus. Mas assim como nós viemos falando aqui, né? Se segue todos os passos que nós estamos colocando aqui como passos que Deus designou, provavelmente
o namoro vai terminar em casamento com a bênção de Deus. A chance é muito grande para isso, né? Se você seguir os passos certinho. Exatamente. A não ser que no meio da caminhada você saia fora do objetivo que Deus colocou para sua vida. Aí com certeza vai cair aqui que o namoro vai terminar e esperar em Deus. Sim. Bem, contando um pouquinho da nossa experiência, né? Assim, a gente aprendeu muito. Nós nos conhecemos porque as nossas mães, os nossos pais eram amigos há muito tempo. Aí, quando a minha mãe ficou grávida, a mãe do Kelson também ficou grávida junto. E elas ganharam os filhos. Imagina, duas grávidas, amigas, ganhando os filhos. Só que eu não morava na mesma cidade que ele. Então, ele nasceu, ele cresceu, passou ali a infância, e eu também longe, a gente não tinha encontrado. A primeira vez que a gente se viu pessoalmente, a gente tinha 12 anos de idade. E eu sabia que os pais do Kelson eram amigos dos meus pais. E ele também sabia o mesmo. Mas a gente não tinha nada, ainda mais que ele era menino. Então, eu era com as meninas. Eu só dava oi para ele e tudo mais. Mas, quando foi em 2019, a gente tinha 18 anos... A gente, com os jovens da igreja, os adolescentes da igreja, a gente começou a fazer encontros sociais, encontros ali espirituais também. E aí foi quando eu comecei a ver o Kelson de uma maneira um pouco diferente. E ele também a me ver. Foi aí que começamos a aproximar mais e nós começamos a namorar com 18 anos de idade. Uma escolha que hoje a gente não indica para os jovens. Bom, nós até então nós estávamos no tempo aí de ignorância. Nós não sabíamos sobre isso que nós falamos para vocês aqui. E por isso, pode falar. Tanto que nós falamos hoje, né, quando nós vamos passar essa mensagem, que Deus ele teve muita misericórdia de nós. Muita. Então, se você está tendo a oportunidade de ouvir essa mensagem hoje, leve para o seu coração, para a sua vida, para você ter felicidade plena, porque com essa decisão nossa de começar o namoro com 18 anos... Vocês vão entender agora o porquê de não começar com... Sim. Antes da idade prevista por Deus. A gente sofreu bastante, porque a gente não tinha maturidade. Então, teve muitos momentos de tristeza, teve muitos momentos da gente não conseguir entender um ao outro, e não conseguir ver que realmente, assim, eu quero que o outro seja feliz, entendeu? A gente queria satisfazer a nossa própria vontade, e num relacionamento não funciona isso. Você sempre tem que ter como lema fazer o outro feliz, porque assim, ele me faz feliz, eu faço ele feliz, os dois ficam felizes, né? E a gente tinha um namoro cristão normal. Como assim, Sabina? A gente era namorados, ou seja, a gente dava beijos, a gente dava abraços, e a gente tinha a demarcação de limite, a consciência que tinha coisas que era para depois do casamento. Os nossos pais sempre passaram essa ideia pra gente, foi assim, o contexto que eles viveram, a vida deles toda, com princípios também. Mas era um namoro cristão, assim, normal, com toques, com beijos, só que tudo com limite, certo? Foi quando Jesus permitiu que nós dois passássemos por um deserto. Um belo dia, Jesus tocou fortemente no meu coração que nós deveríamos dar um tempo no nosso relacionamento. Gente, pensa dois jovens que amavam um ao outro, por mais que a gente tinha momentos tristes, mas isso a gente nunca levou para o fundo do coração a ponto de falar, eu também não gosto de você e vou sair dessa. A gente amava um ao outro, mas a gente sempre tinha na consciência o seguinte, nós queremos fazer a vontade de Deus. Então, Jesus pediu para a gente dar um tempo no nosso relacionamento e nós falamos, por que não? O que Deus quer nos ensinar com isso? E foram mais ou menos 6 meses nesse deserto, onde nós não conversávamos, nós não encontrávamos, e foi difícil, sabe? Porque a gente queria descobrir qual era a vontade de Deus para isso tudo. Parecia que ninguém entendia a gente, parecia que a gente estava sozinho no deserto mesmo, mas mal sabíamos nós que Ele estava nos polindo, Ele estava nos preparando para algo maior. Foi quando, nesse momento do deserto, Jesus nos mostrou um namoro totalmente diferenciado. Foi aí que a gente começou a ter o conhecimento da vontade de Deus para um relacionamento cristão à luz da eternidade.
foi quando ele nos mostrou o namoro da corte. Eu não sei se tem alguém aqui nessa live que conhece esse tipo de namoro, esse termo é chamado namoro da corte. E a gente começou a ver, na verdade, eu vi, né? Fiquei maravilhada com esse tipo de namoro, porque o namoro da corte não é uma doutrina, nem uma obrigação, é um resgate de valores. O que acontece? O casal, ele se conhece através do cortejo. Como assim? Cortejar é resgatar uma forma pura de propor um relacionamento, envolvendo conquistar e conhecer o coração dos pais, primeiramente. É desenvolver uma amizade comprometida ao possível casamento. Envolve limites, evitando exposições às tentações carnais. E o primeiro beijo acontece no altar. Esse é o propósito do namoro da corte. Ele pensa no futuro, ele coloca Deus em primeiro lugar, ele foge da imoralidade, ele requer sacrifício, precisa de honestidade, respeito, amizade, tem oração, jejum, crescimento espiritual, conhecimento do caráter é a prioridade. Ele é aprovado por Deus e pelos pais, ele sabe esperar. É um relacionamento em santidade com base em princípios bíblicos. E é o melhor relacionamento para aqueles que estão em guerra contra o pecado e decidiram seguir a Cristo. Gente, quando eu vi isso, eu estava no deserto. Eu falei, Senhor, eu quero vivenciar isso. Senhor, eu sei que essa é a sua vontade para nós jovens. E aí, passados 6 meses, a gente voltou a conversar. E a primeira coisa que eu falei com o Kelson, eu lembro, na verdade eu já tinha conversado com Deus, eu tinha falado, Senhor, a gente já experimentou o beijo, a gente já experimentou abraços mais calorosos até aqui, mas eu quero uma nova vida. Se for da tua vontade que eu retorne o relacionamento com o Kelson, que a gente saia desse deserto, o Senhor vai fazer com que ele tope esse desafio do namoro da corte. Porque eu sabia que era uma coisa difícil para um rapaz. Um rapaz tá com os hormônios à flor da pele. Ele quer conhecer você, o físico, né? Não só o caráter, mas ali conhecer, né, melhor. E eu falei, se for da tua vontade, ele vai aceitar. Quando eu mencionei pro Kelson namoro da corte, na hora ele falou, com certeza, vamos fazer isso. Eu amei a ideia e tudo mais. Aí eu falei, gente, Senhor, é da tua vontade mesmo. Mais uma porta sendo aberta, vamos retornar o relacionamento. E assim, foi uma bênção. Nós seguramos aí, né, todas as nossas emoções, os nossos sentimentos para depois do altar. Então, nessa segunda fase do nosso relacionamento, depois do deserto, nós não tivemos o momento do beijo. O nosso primeiro beijo foi no altar. E aí, algumas pessoas podem fazer a pergunta, né? Mas o namoro da corte, eu posso fazer ele mesmo tendo beijado no namoro, né? Às vezes eu já estou em um namoro, mas eu gostei. Nossa, eu vi que isso é a vontade de Deus para mim. Eu posso. Claro, gente, quem é a corte? Quem é o namoro da corte para dizer, ah, não, o namoro da corte só é para os virgens e para os que nunca beijaram? Não. Se Deus está tocando no seu coração agora, assim como tocou no nosso, faça, siga avante. Nunca é tarde demais para você fazer a vontade de Deus. E aqui nós podemos ver que namorar no namoro é pecado. Como assim namorar no namoro é pecado? Porque a gente vê, de acordo com a Bíblia, que para Deus não tem o status namoro. Não tem assim, eles foram namorados. Para Deus, ou você é solteiro ou você é casado. Então, o que muitos cristãos eles pensam? Solteiro não pode beijar, né? Se você não namora, você não pode beijar, você não pode abraçar um rapaz e tudo mais, mas quando você namora, você pode. Só tem que ter o limite de deitar na cama, né? Porque ali você vai fazer isso no casamento. Mas e para Deus? Qual é a ótica de Deus? Se para Deus não existe namorados, só existem solteiros e casados, quer dizer que quando nós estamos em fase de namoro, nós somos solteiros diante de Deus. Ou seja, com um rapaz solteiro, você beijaria ele? E o que diz Deus nos recomenda também, segundo a Bíblia, né? Não fiquem rodeando o pecado. Não fiquem ali tentando negociar com Satanás sobre o pecado e tal. Se nós ficamos rodeando
os limites do que é para o casamento, com certeza, uma hora nós vamos acabar caindo e vamos adentrar no que não é para ser na vida solteira, assim como nós aqui acabamos de comentar, porque para Deus não existe o status namorando. Sim. Existe só solteiro e casado. Uhum. Então, ó, por isso não é correto que dois jovens cristãos, entendidos como solteiros diante de Deus, usufruam de coisas que pertencem exclusivamente para o casamento. E em 1 Coríntios, né, no capítulo 7, verso 1 e 2, diz o seguinte: Ora, acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ainda assim, para evitar fornicação, cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Então nós vemos aqui o quê? Que tocar em alguma mulher ou a mulher tocar em algum homem solteiro diante de Deus, não tem como, não há fornicação, é estabelecido isso na Bíblia. Sim. A partir do momento que você toca na pessoa, você o correto é que você já seja esposo ou esposa dela. Sim, e a gente vê que para um casal casado, o que as pessoas falam? Tem as preliminares, né? Para você ter ali o desejo, você chega no momento de prazer ali no casamento. Qual é uma das preliminares? O beijo. Imagina um casal de namorados que estão solteiros diante de Deus, são dois jovens com hormônios à flor da pele, começarem com um beijo. Eles vão estar simplesmente colocando uma preliminar onde vai acender outras chamas. Então eu coloco, quais são os limites do namoro da corte? Imagina você e o seu namorado em cima do púlpito, na frente da igreja, na frente dos seus pais, dos seus familiares, dos seus amigos, do seu pastor, da sociedade. O que vocês fariam na frente de todos eles? Esses são os limites do namoro da corte. Ou seja, você não ia ficar beijando na frente da igreja, na frente de todo mundo. Não ia ficar fazendo nada disso. Você ia simplesmente tratar o seu namorado como um amigo, um verdadeiro amigo, que você tem respeito, que você tem amor. E esse é o objetivo de guardar o beijo para o casamento. É por causa do amor. O amor é paciente, não busca satisfação própria, não defrauda e tudo suporta. O beijo no namoro não nos ajuda a manter a santidade. Então, sem contar que leva à defraudação, né? E mencionando aí a defraudação, o que é defraudação? Não sei se vocês sabem, mas a maioria dos cristãos pensa que é despertar o amor por alguém sem interesse, propósito e sentimento, criando falsas expectativas sobre o futuro. Só que esquece que durante o namoro também é possível defraudar o seu parceiro e ser defraudado, mesmo havendo intenção, propósito e sentimento. E aí você pode estar, através de carícias ou conversas obscenas, despertando o desejo sexual no seu parceiro sem que se possa satisfazê-lo. Já que, perante a palavra de Deus, o sexo fora do casamento é pecado e, por isso, eles ainda não podem satisfazer um ao outro. Então, é por isso que a gente decide, no namoro da corte, nos guardar o casamento, até o casamento, inclusive o beijo, né? E a gente sabe que a batalha começa na nossa mente. Então, por que não avançarmos? Eu vou falar principalmente para os rapazes. Por que não avançar aí no beijo, nas carícias e tudo? Os rapazes têm o costume de criar fantasias na mente antes de chegar no ato em si, do deitar em si. Então, a batalha começa na mente. Se você está alimentando a mente do outro para que já comece a alimentar coisas que não são para o momento do namoro, então você já está pecando. Sim. Já está cometendo pecado diante de Deus. Você está avançando para o momento do casamento antes da hora. Sim. Então, é por isso é importante, na nossa experiência do namoro da corte, Jesus começou a fazer várias mudanças na nossa vida. Nós paramos de assistir filmes, séries, qualquer coisa que nos estimulasse a pensar coisas, né? Então, tudo aquilo que a gente ouve também, músicas, a gente fez uma limpa total na nossa vida. Ficar mais perto de outras pessoas. Sim, não ficar sozinho nós dois, ficar junto com os outros. Foi no nosso namoro da corte que eu fiz a modéstia cristã. Eu tinha roupas
que não eram assim, nossa, roupas vulgares que chamavam atenção, mas Jesus precisava trabalhar mais em mim. Aí eu tirei muitas roupas do meu guarda-roupa. Então, isso tudo contribui para que o casal esteja ali vivendo um relacionamento em santidade, porque o propósito do namoro da corte é o casamento. Você começa a namorar já para casar, né, com o objetivo de casar. E o contexto é um relacionamento em santidade, amor e respeito. Então, olha só, a vida pela carne, colocando aqui espiritualmente, olha só o que o dicionário fala sobre paixão. Geralmente se refere a um sentimento intenso e avassalador por algo ou alguém. Pode ser um amor profundo ou um forte desejo. E emoção significa mover para fora ou colocar em movimento. São reações rápidas e intensas. É uma resposta afetiva intensa que envolve alterações fisiológicas, como mudanças na respiração. Aí eu pergunto, no seu relacionamento, você está vivendo pela carne? Você está vivendo? Porque se você está vivendo pela compaixão e emoção, é porque você está pela carne. E o que vai falar aqui agora no Lar Adventista é o seguinte: os que são dominados pela paixão e os impulsos terão a amarga colheita a ceifar nesta vida, e sua direção pode dar em resultado a perda de sua alma. Então envolve salvação. Sim, envolve salvação. Agora, será que você está no seu relacionamento vivendo pelo Espírito? O amor, qual que é o significado no dicionário? É o sentimento que leva alguém a desejar o bem de outra pessoa e também pode se referir a um forte afeto com devoção, carinho e cuidado. E a razão, capacidade humana de tomar decisões, pensar de forma lógica, compreender, estabelecer relações e formar juízos, agir de forma sensata e prudente. A gente pode ver nitidamente que quando a gente fazia o namoro cristão convencional, com beijos, com alguns toques, a gente não tinha essa clareza de tomada das decisões. A gente era cego. Mas quando a gente fez o namoro da corte, a gente tinha muito mais maturidade, tinha muito mais consciência das decisões que a gente estava tomando. E lembrando que, como o casamento é a escolha mais importante, a decisão mais importante das nossas vidas, é realmente a fase que nós precisamos ter razão para que a gente consiga escolher realmente. Claro, se você estiver no noivado e ver que não vai dar certo, rompa o noivado e termine. Entendeu? Você ainda não casou. Você ainda não casou, mas o propósito... Então, para Deus você ainda é solteiro, né? Para Deus você ainda é solteiro. Então, o propósito é o casamento. O amor é uma planta de origem celeste e precisa ser cultivada e nutrida. Corações afetivos, palavras verdadeiras, amoráveis, farão famílias felizes e exercerão influência própria para elevar em todos quantos entram na esfera dessa influência. E aí vem em seguida, é o amor um dom precioso que recebemos de Jesus. A afeição pura e santa não é sentimento, mas princípio. Os que são movidos pelo amor verdadeiro não são irrazoáveis nem cegos. Sim, o verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente em seu caráter daquele amor que se desperta por um impulso e que subitamente morre quando severamente provado. Aí a gente vai vendo que nesse livro vem falando sobre o verdadeiro amor como aquele que é movido realmente pela razão e pelo amor verdadeiro, né? E não pela paixão. E continua. O amor que não se baseia senão em mera satisfação sensual será obstinado, cego e incontrolável. O amor verdadeiro não é uma paixão forte, ardente e impetuosa. Ao contrário, é calmo e profundo em sua natureza. Olha para além das coisas meramente exteriores, sendo atraído unicamente pelas qualidades. É sábio e apto a discriminar, e sua dedicação é real e permanente. Então a gente vê que o namoro, ele é uma criação cultural nossa, moderna, mas diante de Deus nós somos solteiros. Então Deus te criou para casar, não para namorar, se a gente for ver. Namorar, que eu falo, no sentido do mundo, né? Você tá ali na sua fase de namoro como dois solteiros, conhecendo o caráter um do outro, a personalidade, crescendo juntos. O propósito do namoro da corte é os dois. Não é um namoro ruim, gente. Pelo contrário, é um namoro maravilhoso. Porque você usufrui, você diverte, você busca a Deus juntos, você canta, você ora junto com o seu companheiro. E não fica aquele namoro que você fica em cima de... Ai, quando eu encontrar com meu namorado, o que eu vou fazer? Eu vou ficar ali abraçadinha com ele, eu vou ali beijar. Não! Você tá focada em realmente ser feliz, em viver a vida feliz, com a felicidade de Deus, né, pra você. A questão principal não é se o cristão pode namorar, mas como deve namorar.
Namoro pecaminoso é quando namoramos unicamente para satisfazer os nossos sentimentos e vontades. Então, o cristão, ele pode namorar, mas ele deve compreender que deve namorar com o propósito de casar e não de experimentar ou se satisfazer. E aqui, falando rapidamente, o preparo para o casamento, né, o noivado, a gente vê, olha, que se os homens e mulheres têm o hábito de orar 2 vezes ao dia antes de pensar em casamento, devem fazê-lo 4 vezes quando pensam em dar esse passo. Então, se você está no passo aí próximo do casamento, ore muito mais, busque muito mais a Deus, porque, igual a gente falou, ainda é tempo de terminar, caso precise. Mas, se é da vontade de Deus que prossiga, você também vai estar ouvindo a voz de Deus. E continua. Seja todo passo em direção ao casamento caracterizado pela modéstia, simplicidade e sincero propósito de agradar e honrar a Deus. Sim. O casamento afeta a vida futura tanto neste mundo como no vindouro. O cristão sincero não fará planos que Deus não possa aprovar. Qual é o objetivo de Deus para que formemos lares, famílias? O propósito de formar um lar é uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. Ou seja, se você está namorando com um rapaz, com uma moça, com um propósito terreno, com o propósito de não transmitir a luz de Cristo nesse mundo, não levar o evangelho a todo mundo, você já está contrário à vontade de Deus e o propósito dele para a formação de lares. Agora, se você vê que seu relacionamento tem esse objetivo de ser uma família bem ordenada, bem disciplinada, com certeza vocês vão estar recebendo aí as bênçãos de Deus. E para finalizarmos, eu gostaria aqui de deixar um presentinho para as moças que estão participando dessa live, que estão no congresso. Ontem as moças tiveram um presentinho, né, do e-book que Jesus esteve me ajudando a fazer com relação à modéstia cristã feminina. Gente, desculpa os rapazes, tá? É porque eu sou moça, né? Então eu estive aí escrevendo para mulheres. Mas eu estive fazendo ano passado um e-book que chama No Secreto com o Amado. É um presente aí para as moças, que depois a administradora aí, né, desse congresso estará passando para vocês, a gente vê certinho. Mas é sobre fortalecer a comunhão com Cristo em uma vida atarefada, a chave para a mulher de Deus. Ele vai auxiliar você a ser uma mulher aos olhos de Deus. É exatamente o que você precisa, tanto se você for solteira, quanto se você estiver aí prestes a casar, para que você seja aí a mulher virtuosa de Provérbios 31. Então, nós desejamos a felicidade que nós estamos passando como casados hoje para vocês. Gente, é muito bom. Casamento é bom. Casamento é uma bênção. Nós passamos aí a fase do nosso noivado, namoro da corte, recebendo as bênçãos de Deus. Quem dirá hoje, quando nós podemos passar 24 horas junto um com o outro, vivendo ali o propósito de Deus para as nossas vidas. Olha, é lindo ver como que Deus, ele tem uma visão sobre família totalmente diferente do que o mundo prega. E é isso que a gente tentou trazer um pouquinho aqui para vocês, ok? Nós podemos finalizar com um louvor? Sim, com certeza. Ok, vamos estar então louvando aqui a capela ao nosso Deus. Como as flores caem no chão, como também tem o pôr do sol, a nossa vida é desse jeito. Confia em Deus, seus planos são muitos, maiores que os seus. Ele planejou sua vida desde o início até o fim. Entregue seus planos a Deus, entregue tudo a Deus. Ele vai fazer o melhor para você, pois os planos dele são maiores que os seus. Tem tempo para tudo. Amém. Entregue tudo para Deus, que com certeza Ele vai estar direcionando da melhor forma possível. A gente finalizou, eu não sei se quer que a gente já faça a oração ou veja as perguntas. Aí fica com você. Sim, olha que bênção, que palestra maravilhosa. Estamos muito contentes com tudo que foi passado aqui, conhecer um pouco melhor a
vocês, também por todos que estão assistindo. Estamos aqui com 65 pessoas na sala. Que bênção. Eu até coloquei aqui no chat, pessoal, se vocês têm alguma pergunta sobre o assunto aqui, sobre essa palestra, mandem no WhatsApp da Escola Nato Pleno, tá? Vocês vão lá no grupo, né, onde vocês estão, no grupo do congresso, vocês vão ver que o administrador lá, um dos administradores, a Escola Nato Pleno, manda mensagem lá, tá bom? Por favor, a gente não vai abrir o chat aqui para não correr o risco, porque na verdade já entraram algumas pessoas aqui mal intencionadas, mas graças a Deus não conseguiram fazer nada. Então, se você tiver alguma dúvida, manda lá. Enquanto isso, eu vou pedir para um de vocês fazer a oração. Ok, nós vamos estar aqui ajoelhando então para falarmos com o nosso Deus. E aí, se vocês puderem, vamos estar nos preparando então. Bondoso e amorável Pai que estás nos céus, somos gratos ao Senhor por ter nos dado agora um pouco do conhecimento que o Senhor deseja, que nós tenhamos, para que nós tenhamos um relacionamento abençoado pelo Senhor, um relacionamento que o Senhor agrada e principalmente que venha glorificar o Senhor nessa terra. Nós ficamos gratos por compartilhar essa mensagem com outras pessoas e principalmente ficamos gratos por saber que tem pessoas que estão buscando a Ti e estão querendo viver isso na vida delas. Ficamos gratos por estarmos aqui numa manhã de domingo, aprendendo mais sobre a Tua Palavra e principalmente querendo ser servos fiéis ao Senhor na vida matrimonial também, na vida, no relacionamento, e que possamos ser guiados pelo Senhor a cada dia. Que venhamos ser servos que agradam a Ti e que possamos também refletir o Teu caráter nessa terra, Senhor. Que as pessoas possam ver não nós mesmos, mas que possam ver Cristo em nós, na nossa vida. E dessa forma possamos também mostrar Cristo para as outras pessoas através do nosso relacionamento. E que o Senhor possa ser glorificado acima de tudo. Esteja conosco durante esse dia também e nos momentos que vão se seguir aqui. Em nome de Jesus. Amém. Em relação ao presente, a gente vai disponibilizar lá no grupo, tá bom? Muito obrigada pelo presente aí. Roberta, você está levantando a mão aqui, a gente vai pedir para você enviar a sua dúvida lá no WhatsApp da escola, tá bom? Deixa eu ver aqui, já chegaram algumas perguntinhas aqui, deixa eu ver. Olha só. Ah, tá. Não, a pergunta aqui foi quanto tempo de casados que vocês têm? Vocês já tinham respondido, né? Mas se quiserem responder novamente. Esse mês nós estamos completando 1 ano e 6 meses de casados. Olha, outra pergunta aqui. Vocês falaram da idade mínima para namorar. Mas tem uma idade mínima para começar a escolher alguém? Bom, nós acreditamos que tem, assim, essa questão da consciência, né, da questão que a gente falou aqui da idade, que você deve aí começar a pensar ou a refletir nisso, mas, assim, não tem, assim, uma idade certa para que você comece a pensar nisso. Porque cada um tem uma hora, assim, que Deus designa, né? Sim. Como assim tem uma hora? Se você está, por exemplo, passando por uma parte missionária da sua vida, você tem um propósito a seguir. Você está ali com um propósito. Aí eu vejo o seguinte, não tem como você ficar dividindo os focos. Sim. Deus, ele espera de você o quê? Que você foque na missão em si, principalmente. A pessoa, se vier
com relação a após isso, Deus vai te mostrar. A gente vê até muitas escolas missionárias, internatos no exterior, que falam para você estudar primeiro para depois qualquer coisa namorar, né? É exatamente isso que o Kelson está falando. Porque Deus não quer que nós jovens tenhamos o pensamento dividido. Querendo ou não, um relacionamento vai trazer preocupações, vai tomar um pouco do seu tempo. Então, imagina, você está fazendo faculdade ou você está em uma escola missionária e você está pensando em namorar. Então, viva um passo de cada vez. Deus tem o que te ensinar também quando você não está namorando. Aproveite a sua vida de solteiro. Não fique pensando, quando for o momento certo, vai ser, entendeu? Você não precisa ficar preocupando com isso. Claro, vá se preparando naturalmente, vá orando naturalmente sobre os seus sonhos, os seus desejos, mas não algo que fique na sua cabeça o tempo todo. Viva o momento que você estiver passando. Lembrando que a gente comentou aqui da idade mínima, né? Mas após a idade mínima, não tem uma idade certa demarcada. Vai depender. Na verdade, né? Assim, quanto mais passa o tempo, mais maduro você vai ficando. Então, mais Deus vai te dar discernimento para você escolher a pessoa certa ou não. Ou, na verdade, assim, não a gente escolher a pessoa certa. Você discernir quando Deus te enviar a pessoa certa. Uhum. Muito bom. Pediram para vocês repetirem qual a idade mínima e aonde está a referência da idade mínima aconselhada aí por Deus. Então, depois eu posso estar até mandando os textos lá no grupo, não sei, a gente vê, mas Ellen White fala que um jovem entre 10 e 20 anos é incapaz de escolher, sabe, a pessoa com quem vai se namorar. É aquilo, talvez moças, não sei, sejam um pouco mais maduras, né, para pensar, mas realmente 20 anos é a idade que você já passou a fase estudantil, você já passou aí todo o processo que a gente mencionou aqui, o passo a passo da sua vida de solteiro. Aí você chegou nos 20 anos, aí você tá pronta para começar a pensar em outra coisa, em outros planos, ter uma nova rotina com o seu namorado, pronta já para caminhar para o casamento, porque a gente sabe algo que a gente não comentou aqui, mas que é muito importante. Namoro cristão não é para ficar só no namoro. Quantos namoros a gente vê que dura 6, 7 anos? Gente, como você pode segurar um namoro da corte sem beijo, sem abraços calorosos, sem carícias, por 7 anos? É muito difícil. Então, se você começar a namorar com 18 anos, e você é um rapaz, por exemplo, você já teria condição financeira, maturidade para ter uma casa, para constituir uma família e tudo mais? Então, assim, já comece a namorar com esse foco, de não demorar no namoro. Claro que você não precisa ser apressado também, mas de não demorar, ficar tempo nisso, sabe? E não é aquilo também, né? Eu preciso, nossa, eu já tô namorando, mas eu preciso construir minha vida inteira primeiro. Eu preciso ter casa, preciso ter carro, preciso ter tudo antes para poder ter um casamento. Só que pelo menos a base precisa ter, né? Exatamente. Uma coisa que a gente sentiu muito também, que assim, foi uma bênção de Deus para nós, que nós estamos ainda conquistando muitas coisas juntos. Deus está nos dando a bênção de conquistarmos muitas coisas juntos. Que se fosse a gente demorar na fase do namoro, a gente ia ficar muito tempo esperando. Só que é aquilo, Deus quer derramar as bênçãos. Então, nós vamos ficar segurando, retendo as bênçãos de Deus? Aproveitando aqui que vocês citaram, tem uma perguntinha aqui. Já namoro há 4 anos e ainda não tenho 20 anos. O que fazer? Olha, eu vejo que precisa colocar os pingos nos is, vamos dizer assim, né? Precisa ver, porque se o relacionamento não está fluindo, né, para o casamento, alguma coisa está acontecendo. Não sei se foi uma moça que fez essa pergunta. Então, eu não sei se o rapaz com quem ela está relacionando, qual idade ele tem. É mais velho, é a mesma idade, vocês dois precisam sentar juntos e colocar no papel, exatamente. Quais são os planos daqui para frente? Precisa andar, porque assim, eu e o Kelson,
a gente teve um relacionamento de namoro um pouco maior. Foi o quê? Uns 4 anos também, né? Foram 4 anos e 1 mês. Então, bastante tempo para um relacionamento cristão. Mas por quê? Porque a gente começou cedo também. Mas, logo quando a gente descobriu essa mensagem, a gente teve o conhecimento disso, a gente começou a andar, sabe? Andar, já que o nosso objetivo era o casamento, então vamos logo, mesmo sendo jovens. E Deus foi abrindo as portas de uma maneira incrível. Hoje nós dois somos missionários, nós moramos na missão, onde nós cuidamos de crianças no nosso próprio lar, de 0 a 3 anos. Então, é assim, missão 24 horas por dia. A nossa casa não é nossa, é da missão. Então, assim, a gente vê que Deus, ele abre portas que a gente nunca imaginaria. Mas você precisa colocar o pé na água para Deus abrir o mar. É simples assim. Olha só, tá chegando um monte de perguntas aqui. Vamos lá, ainda estamos em tempo. Questão da diferença de idade é relevante? Interessante. Bom, eu até falei para a Sabrina aqui, deixa eu responder essa, porque, eu vou falar a verdade. Para os homens, principalmente, é muito relevante. Por quê? Eu e a Sabrina, nós temos a mesma idade. E graças ao nosso bom Senhor, nós não temos muito assim embates, porque nós somos aí guiados por Deus, né? Mas a questão do rapaz ser um pouco mais velho faz sentido, sim. Faz muito sentido. Por quê? O homem, mesmo pode ter a mesma idade, pode ter passado por muitas situações, mas o homem, ele demora, assim, um pouco a mais para amadurecer em certos pontos que a mulher. Sim. Por quê? O homem, ele tem mais aquela questão toda de, ele vai ficar parecendo um jovenzinho e tal. Mas, assim, o que a gente sempre conversa aqui hoje, né? Depois de tudo que a gente já passou e tudo, é realmente interessante o rapaz ser um pouco mais velho. Não é tipo não assim, é regra, né? Exatamente. Não é tipo assim, 30, 40 anos mais velho. Mas a gente verdade... é uma que seja compatível com a idade da moça, mas que seja, assim, um pouco mais velho, para que não venha ter, assim, picuinhas que sejam de forma imatura. Assim, na verdade, é tudo como que Deus age de cada caso uma maneira diferente, né? Igual eu e o Kelson, a gente tem a mesma idade, mas Deus nos uniu para que desse certo. Nós temos amigos que eles têm idades muito diferentes um do outro. Tipo, o rapaz tá na faixa dos 40 anos e a moça tem 20. É uma diferença muito grande, mas que Deus uniu eles também no mesmo propósito. Então, a gente vê que tudo vai depender de cada caso, mas você tem que analisar. É por isso que a gente, por mais que a gente tenha um parâmetro de idade, mas você tem que ver o amadurecimento e não a idade. É o que a gente mencionou aqui. Você pode ter 28 anos e ser imaturo, né? Então, tem que analisar certinho, mas faz sentido, sim. Ok, obrigada. Tem outra pergunta aqui. Vocês falaram sobre a aprovação dos pais, mas quando os pais não são cristãos, ou se são, mas não têm uma visão espiritual? Então, acima de toda e qualquer pessoa, a vontade de Deus precisa prevalecer na nossa vida. Então, a Bíblia fala, né? Honra o teu pai e a tua mãe. É um mandamento de Deus. Você não precisa se os seus pais não são cristãos, não gostam de obedecer a Deus, você não precisa desacatar eles. Você precisa levar Cristo para eles, você precisa estar ali como colaborador. Mas, ainda assim, a vontade de Deus prevalece sobre a sua vida, tá? Nós temos não só uma paternidade aqui biológica, mas nós temos um pai também que está nos céus. Então, se nós honramos o pai que está nos céus, e ele nos indica que, sim, realmente, essa pessoa, sim, é alguém para você ter um relacionamento, Deus vai abrir as portas para que os pais biológicos também venham entender. Uma hora ou outra, eles vão entender que foi da vontade de Deus, foi a melhor coisa para você.
sabe? Mas é importante, assim, ter o foco como a vontade de Deus é acima de todas as coisas, né? Claro, com jeitinho, não precisa causar conflitos gigantescos. Peça orientação para alguém experiente espiritualmente, que possa te aconselhar, já que às vezes os seus pais não vão poder aconselhar, né? Mas primeiramente peça a Deus, porque Ele responde às nossas orações. A gente às vezes pede a Deus sem fé, já com a consciência de, Deus não vai responder essa minha oração. Gente, mas Deus responde. Quando a gente cumpre princípios, Deus cumpre promessas. E a resposta à oração está escrita na Bíblia. Pedir e dá-se-vos-á, né? Você busca e você encontra. Então, se você não está encontrando a resposta de Deus na sua vida, é porque está faltando fé. Começa a pedir a Deus, Senhor, me dê fé, me dê o discernimento, me dê entendimento da sua palavra. Eu quero seguir, né, a sua vontade para mim. Muito bom, obrigada. Outra perguntinha aqui. Sobre o tempo do namoro. Quanto tempo deve durar em média? Eu sonhava em ser tipo a minha mãe e o meu pai. Meu pai e a minha mãe tiveram 1 ano e 8 meses para namorar, noivar e casar. Bem direto ao ponto, sabe? Os meus pais também foram 1 ano e 6 meses. Tem gente que é até mais rápido, tem gente que demora, mas não tem, assim, coisa certa, né? Não tem regra. Mas é aquilo, você tem mais de 20 anos de idade. Você já analisou a pessoa antes de você começar a namorar. Você viu que o rapaz ele tem condição mental, psicológica, financeira para estar ali sustentando o seu lar. Deus já deu aprovação. Deus já deu aprovação, os pais aprovaram, tá tudo encaminhado. O namoro serve para quê? Para você conhecer um pouquinho mais profundamente o caráter da pessoa. Está compatível? É a vontade de Deus? As portas estão sendo abertas? Para que esperar mais tempo? Para quê? Você já está com a idade certa, já está tudo prontinho, encaminhado. Então, eu imagino que se todos os jovens cristãos seguissem esse passo a passo certinho, o tempo de namoro e noivado seria muito rápido, porque é o tempo de preparar as coisas exatamente para o casamento, né? Para a vida de casados. A gente não pode falar assim, 1 ano, 2 anos, a gente não pode falar porque varia muito de cada situação, igual a Sabrina falou. Você já está tudo preparado, se Deus já preparou tudo, já está tudo dentro dos conformes que a gente explanou aqui, gente, não tem por que ficar esperando mais que isso. Sim. O tempo, o namoro vai ser o tempo, literalmente, de você preparar as coisas do casamento. Mas olha, no nosso caso, como não é regra, no nosso caso a gente ficou 4 anos namorando. Mas aí volta aquela questão. Porque nós tivemos que passar pelo polir de Deus. Deus nos fez passar pelo antes e o depois da transformação. E nós podemos ver o poder de Deus na nossa vida. Então, se você já está num relacionamento e está demorando, aí eu dou a dica igual eu dei para outra pergunta. Senta com o seu namorado, conversa, vê o que está faltando, o que vocês precisam tomar as decisões juntas para começar a caminhar. Tanto que, a partir do momento que nós entramos no namoro da corte, nós tivemos 1 ano e 8 meses de relacionamento. No namoro da corte. Com o namoro da corte, o noivado e já na data do casamento. Então, vai fluindo mesmo, Deus vai direcionando. Isso, muito bom, muito bom. Eu vejo também que realmente a gente tem instrução no Espírito de Profecia sobre muitas coisas. Muita coisa também a gente vai entender ali por uma questão de contexto, de dedução, de oração, né, de realmente buscar a direção de Deus, qual é a vontade dele. E quando um namoro ele se inicia com propósito, né, de forma ali organizada, realmente não vai durar muito tempo, não deveria, né, ficar enrolando muito tempo. Não deveria durar tanto tempo, porque já começa a enrolar. Tem mais umas perguntinhas aqui, olha só. Pergunta sobre namoro à distância. Como prosseguir confiando que vai dar certo? Assim, o Kelson, ele morava em uma cidade diferente da minha. Só que era 30 minutos de distância um do outro. Só que mesmo assim, a gente só encontrava aos sábados e eles iam embora da minha casa 3 horas da tarde. Então, o nosso tempo juntos, pessoalmente,
era bem pouco. Tem casais que moram na mesma cidade, encontra quase todo dia, vê ali, passa um tempinho e vai conhecendo mais, né? Mas hoje, graças a Deus, nós temos a internet para isso mesmo. Para você se aproximar de alguém, conhecer alguém mesmo à distância. Então, uma coisa que a gente percebeu muito nessa fase de namoro à distância, né? Assim, que muitas das vezes mensagens digitadas por texto dão mais de uma impressão. Então, às vezes, eu entendia algo que o Kelson estava falando que não era o que ele queria me dizer. Então, já que o namoro é o momento de você deixar tudo bem claro, bem esclarecido, tudo com bandejas limpas, claro que não é que você não possa conversar por mensagem, mas priorize ligações de voz, de vídeo, porque aí dá para você conhecer mais a pessoa, sabe? E não ficar colocando na sua cabeça coisas que às vezes a pessoa nem falou, não foi intencional de falar. São formas. Se der para encontrar pessoalmente de vez em quando, é muito bom, mas se for realmente um relacionamento aprovado por Deus, né, com um plano de Deus nisso, gente, não tem coisa que não dê certo. Se é da vontade de Deus, vai acontecer o casamento, vai chegar o casamento, se Deus quiser. Eu gostaria de comentar em cima disso, porque eu e meu marido Felipe, nós tivemos um namoro à distância durante 1 ano, mais ou menos, à distância, e depois mais 1 ano e uns 4 meses morando na mesma cidade. E eu confesso que no início eu ficava com receio, né? Porque eu não tinha toda a luz, assim, dessas informações todas, mas, assim, a gente tinha um namoro, digamos que cristão, que a gente conhecia, né? E a gente se via a cada, 3 meses, mais ou menos, porque eu morava em São Paulo, ele morava em Minas. Eu achava que não ia dar certo. No começo, a gente conversava, se conhecendo ali, e eu achava que não ia dar certo, porque, né, como confiar numa pessoa à distância, mas foi justamente pela amizade, pela conversa, a gente conversava muito por ligação, que eu fui aprendendo a confiar nele e aprendendo a entregar o meu coração. E assim, gente, eu cresci ouvindo que não se deve confiar em homem, né? E assim, justamente conhecendo o Felipe, foi que eu percebi ao contrário. Nossa, é a pessoa que eu mais confio nessa terra, é a pessoa que eu confio assim de olhos fechados. Entende? Eu aprendi a confiar nele, foi justamente nesse relacionamento, onde também não estávamos ali juntos o tempo todo, né? Tendo um relacionamento mais de abraço e beijo, mas sim sendo obrigados a conversar e se conhecer. E Deus foi encaminhando e realmente nos mostrou também que era da vontade dele esse relacionamento. E hoje nós estamos casados já tem um bom tempinho já. Outra perguntinha aqui, nós já vamos caminhar para o final? O Felipe quer falar alguma coisa? Eu só não vou aparecer, mas eu creio que dentro desse processo é importante o conhecimento da família, como bem foi mencionado aqui. E eu creio que um relacionamento totalmente à distância, ele vai descaracterizar um pouco esse ponto, né? Eu creio que é importante, em um dado momento, uma certa proximidade para que ambos possam conhecer a família um do outro. Isso é importante. Foi. Logo no início, quando a gente decidiu, né? Na verdade, antes de assumir assim, um relacionamento, de decidir começar um namoro, melhor dizendo, não assumir, a gente não estava de namorico, não, a gente estava conversando, e aí ele foi conhecer minha família, já tinha conhecido na igreja, mas foi passar um tempo com a gente, depois eu fui em Minas conhecer a família dele, passar um tempo com a família dele, muito importante isso. Inclusive, só abrindo um parênteses aqui, essa parte, pelo menos, do rapaz pedir a namorada em namoro para os pais, pessoalmente, eu acho, assim, fantástico. Talvez pode ser o único encontro com os pais, assim, na fase inicial do namoro e tudo mais, mas é muito importante, porque hoje quantos jovens a gente vê que começam a namorar por si mesmos, os pais nem ficam sabendo, né? E eu sei que dá um friozinho na barriga, né? Nossa, O para Kelson... os rapazes é uma hora... O Kelson veio aqui na minha casa com meu pai e a minha mãe sentado na mesa, pediu para eles em namoro, aí teve a aprovação dos pais. Então, isso que eu acho que é o seu esposo que falou aí, né? É muito sério.
Porque a família, querendo ou não, você vai casar com ela também, né? Você vai... Isso é muito fato, muito, muito real. Você casa com o esposo, casa com a família, então você precisa conhecer a família também. Olha, eu pensei aqui no mesmo texto e meu marido abriu aqui para comentar. Gente, está em Lar Adventista, página 57. Diz o seguinte: o rapaz que anda em companhia de uma jovem e capta a sua amizade sem o conhecimento dos pais dela, não desempenha um nobre papel cristão para com a moça, nem para com os pais dela. Por meio de comunicações e encontros secretos, poderá ele conseguir influenciar sobre o espírito dela, mas assim fazendo, deixa ele de manifestar aquela nobreza e integridade de alma que possuirá todo filho de Deus. E segue o texto aqui, muito interessante, mas vejam só, não é do agrado de Deus que um rapaz, né, corteje uma moça sem o conhecimento dos pais dela. Nossa, isso é muito sério. Inclusive, eu deixo como indicação esse livro. Leiam pelo menos os capítulos 6 ao 12. Quem está aí nessa fase de preparo para namoro, tá todos os assuntos aí nesses capítulos de 6 ao 12. E isso é muito sério, porque, igual, a minha irmã é solteira. E ela fala mesmo que, tipo assim, ela conversa com pouquíssimos rapazes online, né? E são rapazes que ela conheceu pessoalmente, são rapazes missionários, sem intenções, mas mesmo sem intenções, os meus pais têm livre acesso ao celular dela. Eles sabem o que ela conversa, eles sabem. E os rapazes que conversam com a minha irmã sabem disso também, que meus pais estão sabendo de tudo. Então, gente, esconder coisa de pai e mãe é a pior coisa que vocês podem fazer, porque uma hora ou outra a conta vai chegar. Então, é melhor ficar tudo limpo, diante de Deus, diante dos pais, porque aí vai começar, se por acaso começar um relacionamento, já começa com bênçãos, né? Exatamente, você falou tudo. Começar com bênçãos. Outra perguntinha aqui, deixa eu correr. Sobre julgo desigual, batista e adventista, dá certo? Então, a gente até falou aqui, né? É muito complicado. Até pessoas da mesma igreja, dependendo do propósito que cada um tá, né? Dependendo do foco espiritual que cada um tá, pode ser que não dê certo. Quem dirá julgo desigual, né? Ah, não, mas eu vou levar ele para a igreja. Gente, é Cristo que convence. É o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo, da justiça. Não é você. Se a pessoa batiza por causa de você, com certeza ela vai estar com motivos errados, né? Jesus olha o que vai no fundo do coração. Então, é um conselho de Deus para nós que, claro, ninguém é obrigado a seguir. Mas se Deus deixou isso escrito, é porque Ele sabe que é o melhor para nós. Então, vale a pena, assim, a gente seguir cada detalhe. Bom, eu vou citar novamente aqui o texto que foi falado na mensagem, né? Que está no Lar Adventista, na página 63, que diz o seguinte: nunca se deve o povo de Deus aventurar em terrenos proibidos. O casamento entre crentes e descrentes é proibido por Deus. Mas aí pode falar, não, mas aqui são dois cristãos, não são um crente e um descrente, só que são princípios diferentes. Nós sabemos que tem uma diferença de princípios. Nós sabemos que tem diferença de doutrinas. Eu vou dar o simples exemplo. Eu sou vegetariana desde o berço. Eu nunca comi carne. O meu esposo sempre comeu carne. Aí, eu comecei a namorar com ele, não tinha conhecimento dessas coisas. E, gente, Deus foi tão misericordioso que, sem eu falar nada, o Kelson começou a ser vegetariano antes mesmo do nosso... Acho que foi no período do noivado. Mas imagina eu casar com um homem que comesse carne, eu tivesse que cozinhar carne para ele. Eu nunca fiz carne, eu nem sei como que faz. Trazer carne para dentro de casa. Trazer para dentro de casa. Isso é só um pontinho, que se fosse diferente, ia dar muitos transtornos, às vezes debates, às vezes conflitos. Quem dirá outras coisas? Princípios bíblicos. Quem dirá, né? Então, isso é muito sério. Vale a pena tentar certinho. Verdade, né? Vários aspectos. Por exemplo,
Na educação de filhos, né, o que o pessoal mais pensa também, um quer morar no campo, outro quer ficar na cidade, um quer, enfim, muitas coisas. Tem um aqui que a gente já respondeu algumas coisas, mas pontuar aqui o que não foi respondido. Namoro é para se conhecer, não conhecer o corpo da pessoa, mas sim seus hábitos, especialmente se ama a Deus. Podemos entrar em um casamento se ambos não trabalham? Trabalham no sentido de trabalhar mesmo e ganhar por isso? Isso, remuneração. Olha, tem como você manter uma casa, alimentos e tudo mais sem ter um dinheiro? Bom, é muito difícil, né? Nós ainda estamos neste mundo. Sim. Então, nós não tem como nós fedarmos nossos olhos e falar, agora eu vou viver somente eu vou viver só sem nada e pronto. Não tem como. Como que nós vamos comer ainda, porque muito das coisas nós ainda dependemos do comer de supermercado, de produtos de limpeza, higiene, né? Dependemos de uma casa para morarmos, independente se seja no campo ou na cidade, principalmente no começo do casamento, nós temos muitas dificuldades. Por quê? Ainda você está começando a construir a vida. Então, como que você vai entrar no casamento sem ter nenhuma fonte de renda? Como que você vai ter um acesso à internet, por exemplo? Como que você vai ter um telefone para você comunicar com a sua esposa? Não tem condição. Agora eu quero falar só uma coisinha. Muitas pessoas achavam que realmente eu e o Kelson éramos extraterrestres nesse mundo. Ainda mais quando a gente começou o namoro da corte. Vocês estão ficando doidos? Nossa, por que vocês estão seguindo esse caminho? Mas a gente tem que ouvir o quê? A voz de Deus. Ignoremos essas vozinhas que vêm na nossa mente e continuemos firmes. Gente, nós dois casamos literalmente pela fé. E aqui, claro que esse ponto que o Kelson falou é muito importante, mas a nossa vida foi uma experiência tão grande de ver Deus guiando os detalhes, que a gente vai falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas acharam um absurdo a gente casar sem ter uma remuneração. Nós somos um casal que nós somos assim, mantidos unicamente pela missão. Missão, não sei se alguém tem a experiência, mas pode ser que um mês tenha condição, pode ser que outro mês não tenha. Então é uma vida totalmente pela fé. Nós casamos onde a missão nos dá o alimento, a missão nos dá a moradia, a missão nos dá tudo. Então, a nossa vida é um testemunho, assim, bem grande do poder de Deus, quando Deus quer realmente que uma coisa aconteça. Deus sabia que o nosso propósito para o casamento era unir as nossas forças para que juntos nós levássemos Cristo para as outras pessoas. Esse é o objetivo das nossas vidas. Se a gente não tivesse esse objetivo no casamento, a gente esperaria ter um trabalho secundário aí, um trabalho tradicional do mundo. Esperaria ter condição para comprar uma casa ou alugar uma casa, e aí iria fluindo naturalmente. Mas Deus sabia a nossa pressa de querer ser missionários, a nossa pressa de querer levar a mensagem de Cristo, o evangelho ao mundo. E aí Jesus também teve pressa, sabe? Em prover tudo para nós, tudo que a gente precisava. Onde às vezes a gente falava, gente, de onde que vai surgir essa coisa? Aí surgia alguém e dava, entendeu? Foi assim o nosso casamento. Então, para Deus, todas as coisas são possíveis. Todas. Não tem regra. Claro, você tem que agir conscientemente. A gente entrou no casamento já com a consciência que estaríamos em missão, né? A gente não entrou no casamento os dois sem trabalhar, sentados no sofá, sem nada fazendo. Sem propósito de vida, né? Então tem que ter um propósito aí. Muito bom, muito bom. Olha, nós temos outras perguntas, mas devido ao horário, a gente vai precisar encerrar esse momento aqui,
né? Nós já temos uma outra palestra para iniciar. Agradecemos muito pela presença da Sabrina, do Kelson, em contribuir conosco, trazer essa experiência linda deles, o testemunho, todo esse conhecimento. Agradecer também que tivemos bastante perguntas e a participação de todos vocês, por estarem aqui, pelo interesse de vocês nesse tema, e também as perguntas que não foram respondidas aqui, a gente vai responder no PV e prometemos também trazer mais eventos como esses, que algumas pessoas também comentaram, nossa, está sendo muito bom, uma bênção, façam mais vezes. Então, nós vamos fazer, já que vocês estão gostando, vamos fazer mais e trazer muito mais conhecimento, fazer mais essa, né, essa entrega aqui, essa troca de conhecimentos, tá bom? Então, que Deus seja louvado através da vida de cada um de vocês, que o Espírito Santo toque no coração de cada um e que venhamos, né, aqui continuar, então, com o segmento da nossa mensagem. Agradeço vocês aí da família For. Às vezes eu até comento aqui em casa, é família For ou família Five? Ou vocês dois já formaram uma outra família, né? Ai, o prazer é nosso, viu? Sempre estamos aí à disposição. Nosso lema é: estamos a serviço do Mestre. Aonde ele nos chamar, nós iremos. E família For, muitas pessoas perguntam, né? Por que não mudou para família Five, agora com mais um membro? Mas o Família For, ele está relacionado aos 4 pilares da educação que nós damos aqui para as crianças, que é um estilo de vida saudável, educação Reggio Emília, que é uma educação centrada na criança. A abordagem Reggio Emília é uma abordagem centrada na criança, onde hoje nas escolas a gente vê aquele multirão, né? Tudo enlatado, todo mundo segue a mesma coisa. Aqui a gente vê cada criança como única. Cada criança passa em uma fase diferente, em um momento da vida diferente, e a gente tem que trabalhar de pertinho. O outro ponto é o modelo de lar. Aqui nós não temos funcionários. O meu esposo e o meu pai que fazem as refeições, que fazem os lanches para as crianças saudáveis, a gente que limpa a casa. Então as crianças, elas crescem aqui como se fosse o lar deles mesmo. Não tem cadeira de escola, mesa, coisa assim. É uma casa, sofá, quartos, cozinha, é bem assim. E o outro, educação clássica cristã, que é onde a gente ensina sobre Jesus, as músicas sobre Jesus, enfim. Então, Família For são os 4 pilares da educação aqui que nós damos para as crianças. Mas, sim, nós já somos uma só carne, então se fosse por pessoa, aí é Família For também. Enfim, foi um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe. Nossa, que lindo! E que bom conhecer mais um pouco do trabalho de vocês. Depois eu quero conhecer melhor. Vamos conversar mais. Tchau, tchau. Gente, eu vou encerrar essa gravação aqui, tá? Só encerrar, vocês podem continuar aqui, para a gente começar o novo tema.